Chegou a hora de ouvir um podcast sem mistério, onde saúde e bem-estar é um papo levado a sério. Olá, sejam bem-vindos ao Saúde Sem Mistério, um podcast que descomplica a saúde para você. Aqui conversamos com especialistas para trazer respostas claras e diretas. Hoje conversaremos sobre câncer de próstata e saúde masculina. Eu sou Eric Jossen, acadêmico de medicina. Hoje estou aqui presente com o Dr. Adriel, médico oncologista formado pela UFPR. Hoje ele trabalha no Onco Jaraguá, aqui em Jaraguá do Sul, também no Hospital São José. Doutor, muito prazer conhecê-lo, seja muito bem-vindo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua profissão e a sua carreira na medicina. Perfeito, Eric. Queria primeiro agradecer o convite, parabenizar vocês pela iniciativa, para a gente discutir alguns temas importantes e disseminar a informação, o máximo que a gente conseguir. Bom, então como você já mencionou, eu sou oncologista clínico, trabalho na Onco Jaraguá e também no Hospital São José e, além disso, eu dou aula aqui para o pessoal do sexto período, os acadêmicos do sexto período aqui na Estácio. Então, doutor, a gente está entrando agora no mês de Novembro Azul e como por todo o mundo e todo o Brasil tem campanhas falando sobre o Novembro Azul, a gente gostaria também de saber qual a importância de falarmos sobre esse tipo de câncer. Então, Eric, o câncer de próstata ele é o mais incidente no homem, Disparado, ele é o mais comum quando a gente está trabalhando na oncologia, no dia a dia, no consultório, ele é o mais comum, tá? Tem vários outros tipos de câncer, mas no homem, próstata ganha disparado. Quando a gente fala em termos de mortalidade, cânceres que matam, próstata não está no primeiro lugar, mas está entre os 5 primeiros. O câncer que mais mata o homem é pulmão, mas próstata tá no top 5 ali. Então, é extremamente importante a gente falar sobre essa doença, visto que gera toda essa morbidade, todos esses problemas de saúde no homem. Então, não tem como a gente falar de Novembro Azul, de conscientização da saúde masculina, sem trazer o câncer de próstata. Doutor, hoje em dia tem um tabu muito grande sobre o toque retal no homem, esse exame. Ele é necessário fazer, é obrigatório fazer? Como que funciona essa parte? O doutor poderia explicar para nós? Essa pergunta é bem importante, sabe, Eric? O câncer de próstata, para a gente avaliar ele, não só o próprio câncer, mas quando a gente fala de rastreamento, a gente precisa do toque retal, Então, a gente tem o PSA, que é um exame que é feito no sangue, e junto com o toque retal a gente consegue ter uma avaliação mais detalhada da próstata, porque tem alguns cânceres de próstata que não aumentam o PSA. Em torno de 20% dos cânceres de próstata não alteram o PSA. Então, quando a gente deixa de fazer o toque retal, acaba que alguns casos podem passar. E através do toque retal a gente consegue ver a textura da próstata, sentir nodulações, uma série de características que o exame ele não vai dar pra gente. Doutor, alguns tipos de câncer eles já apresentam sintomas desde o início, logo após a pessoa desenvolver o câncer. O câncer de próstata, ele também funciona dessa maneira? Como ele funciona durante esses estágios? Bom, normalmente, em geral, o câncer de próstata ele não manifesta sintomas na sua fase inicial, quando ele está localizado somente na próstata, tá? Ele costuma apresentar sintomas quando a doença acaba avançando, invadindo outros órgãos ali perto, a bexiga, o reto, ou até mesmo quando dissemina, quando faz metástase, que é aquela doença que sai da próstata e que vai para algum outro órgão, Principalmente metástase no osso, então pode fazer dor óssea, Mas os sintomas assim mais comuns que podem aparecer numa fase inicial ali do câncer de próstata é a dificuldade para urinar, a urina que tranca, ardência também para urinar, sangue na urina, esperma também na urina, também pode acontecer, ejaculação, ali na urina. Então, essas alterações, elas podem sugerir um câncer na próstata. São alterações que isso são definidoras da doença? Não. Uma série de outras condições podem fazer isso também, mas são sintomas que podem aparecer. Tá? Sim. E hoje em dia é falado que o homem chegou em 40 anos tem aquele medo. Meu Deus, preciso fazer o exame de próstata. Aquele tabu sobre isso. Ele é necessário, após 40 anos,
o doutor já falou que ele era necessário, sim, para fazer esse diagnóstico, mas ele é obrigatório após 40 anos? Tem alguma forma, você não precisa fazer por causa disso? Isso você está perguntando o toque, né? Isso. O toque ou o PSA? Não, o toque mesmo. O toque retal. Bom, o primeiro ponto, quando a gente fala de toque retal, a gente toca num assunto que é sensível para o homem, né? Que hoje talvez isso vem com acesso à informação, isso vem desmistificando um pouco, mas acaba que alguns homens encaram isso como uma fragilidade, né? Como se ele fosse, de certa forma, a masculinidade dele fosse... diminuir, né? Fosse diminuir, exatamente. Então, existe um tabu, como você mencionou, né? Com relação ao toque retal. Eu acho que isso é extremamente, né? Uma coisa que não é o que vai, né, definir a masculinidade do homem, né? E por isso que a gente precisa abordar esse tema, reforçar alguns pontos para que isso se torne algo normal, né? Sim. Mas acho que o principal ponto realmente é o tabu e o medo do homem de afetar sua masculinidade. Sim. E tem alguma coisa que ajuda, aumenta a desenvolver esse câncer de próstata? Alguma coisa que fala, esse aqui foi o início, por causa que você fez isso deu o início ao seu câncer de próstata. Alguma coisa, tem algo relacionado a isso? Quando você fala em fatores que podem aumentar a chance de ter, né? Isso na oncologia são fatores de risco para desenvolver aquela doença, né? Então, quais são os principais fatores de risco do câncer de próstata? Né, ser homem, né? Então, uma doença que só acontece em homens. Outro fator bem importante é a idade. Aqueles pacientes que têm, ele é mais comum acima dos 50 anos no homem, mas de cada 4 casos, 3 vão acontecer no homem com mais de 75 anos. Então, quanto mais idoso, maior a chance de ter esse câncer. E aí entram outros fatores de risco que são batidos para a maioria das neoplasias, né? Então, a gente tem obesidade, a pessoa que não faz exercício físico, sedentarismo, né? Dieta rica em gordura. Então, se a gente conseguir, né, conscientizar os homens para que tenham um estilo de vida saudável, ou seja, dieta saudável, pratique exercício físico, com relação à alimentação também, reduza gorduras, frituras, excesso de carboidrato, a gente já consegue combater uma série de fatores de risco, né? Mas o principal que eu diria é a questão realmente da idade, né? E, claro, aquele paciente que tem um histórico familiar, tem vários casos na família, é um paciente com um fator de risco para ter essa doença. Além disso, também a história, pacientes de raça negra também são considerados um grupo de risco. Um grupo de risco. Ok. Doutor, como o senhor mencionou anteriormente, o exame de PSA, ele é muito importante para fazer esse diagnóstico, mas ele estar elevado, ele já pode falar, o meu PSA está elevado, eu estou com câncer de próstata obrigatoriamente? Como funciona isso? Então, Eric, o PSA, ele não é um exame específico, né? Ele pode alterar por outros motivos, né? Então, ele não altera só pelo câncer de próstata. Então, pode alterar por hiperplasia prostática benigna, que nada mais é do que só aumento da próstata, né? Que é uma condição benigna, não é um câncer. Ele pode aumentar também em casos de infecção da próstata, que é o que a gente chama de prostatite, né? E tem situações mais rotineiras, então aquele paciente que andou de bicicleta, né, por um período, uma distância muito prolongada, um dia antes foi lá e coletou o exame, só isso já pode alterar esse exame, tá? Então, por exemplo, teve uma relação sexual no dia anterior, pode alterar o PSA também. Então a gente não consegue dizer isso, tá? Que alterou o PSA, tá com câncer, não, né? Para a gente dizer que tem câncer, a gente precisa de mais exames, né, para a gente conseguir falar isso, tá? Doutor, e tem algum risco associado a eu fazer o exame de rastreamento do câncer de próstata? Tem algum problema em eu fazer isso? Ou como que funciona? Tá, então assim, esse é um tema polêmico, né? O rastreamento do câncer de próstata, ou seja, fazer PSA de forma universal, PSA e toque retal para todos os homens. A gente começa a entrar um pouquinho na questão da faixa etária, né? Quando essa ideia do rastreamento ela chegou, primeiro eram os homens acima de 50 anos, depois algumas sociedades acabaram baixando para acima de 40 anos, né? Então isso varia muito de acordo com cada sociedade. A gente tem a Sociedade Brasileira de Urologia, isso, né, no Brasil, daí tem a Sociedade Americana de Urologia, Sociedade Europeia, então tem também a Sociedade Brasileira de Oncologia, tem a Sociedade da Medicina da Família,
família que também lida muito com esses pacientes, então, com a saúde do homem, né, na unidade básica de saúde. Então, isso depende de cada sociedade. Bom, quando a gente fala em rastreamento, é fazer para toda a população acima de uma determinada idade, né? Então, Eric, qual que é o objetivo de você fazer um exame de rastreamento? Tem que ter um objetivo, né? Não adianta só eu fazer esse exame. E nesse caso, o objetivo principal é você diagnosticar a doença mais precocemente, né, numa fase mais inicial, para você aumentar a chance de cura. Ou seja, você precisa, com essa medida, ter ganho de sobrevida global. Se você não tem esse ganho, não adianta eu diagnosticar mais precoce ou mais tardio. E aí a gente começa, quando eu falo polêmico, porque daí a gente entra num detalhe onde tem alguns estudos que mostraram que você fazer o rastreamento acima de uma determinada idade para toda a população traz um ganho de sobrevida global, mas alguns estudos foram negativos. E alguns estudos que foram positivos, esse ganho, ele não parece ser tão... Né, vantajoso, tão exato, tão, como que eu posso dizer, uma magnitude tão, né, tão importante. Então, outros estudos já não mostraram dessa forma. Então, existe um conflito entre os estudos, né? Bom, quando a gente entra nesse tema, eu costumo dizer assim que acho que o caminho é a gente individualizar cada caso, né? Você pegar aquele paciente que tem um histórico familiar, que já tem vários casos na família, que tem um fator de risco a mais. Poxa, esse paciente, eu te dar um exemplo, assim, teve um tio ou o pai do, né, o paciente X de 45 anos, teve um pai com câncer de próstata aos 42 anos. Esse paciente merece fazer PSA, mas daí, além do PSA, o toque retal, para a gente conseguir ver a consistência da próstata, ver se não tem nódulo, ver algumas outras características que o PSA não traz para a gente. Tá? E se caso esse paciente for diagnosticado com câncer, quais que vão ser as formas de tratamento? É uma cirurgia obrigatória? Como que funciona? Bom, primeiro, eu acho que só para eu te explicar um pouco, acho que como que é feito o diagnóstico, né? Então, é feito através da biópsia. Então, tem que colocar uma agulha lá, né? Tirar um pedacinho e mandar lá para a patologia. O patologista vai olhar na lâmina e vai conseguir, através das características, dizer se isso é câncer ou não, tá? Quando você até questionou antes dos riscos ali do rastreamento, né? Quando a gente começa a pedir o PSA para todo mundo, visto que tem aquele risco de você ter falso positivo, que eu comentei contigo, a gente começa a ter um risco de submeter pacientes que não têm essa doença a um exame que é invasivo, que é a biópsia, né? E essa biópsia ela pode ter algumas complicações, né? Quando você coloca uma agulha nessa região, que muitas vezes é contaminada, porque esse procedimento ele pode ser feito até endorretal, né? Você pode ter complicações. Então, tem alguns riscos, né? E aí, esse diagnóstico é feito através, então, dessa biópsia, tá? A gente pode recorrer, lançar a mão de alguns exames a mais, como por exemplo ressonância ali da pelve, que pode ver melhor a próstata, mas para eu dizer que tem câncer, eu preciso da biópsia. Tá? Outra pergunta que você trouxe, né, Eric, é se todo o paciente tem que fazer cirurgia? Isso aí. Se todo paciente que for diagnosticado, é obrigatório fazer a cirurgia como tratamento, né? Tá, então assim, não, tá? Por quê? Porque tem muito, e aí a gente entra de novo naquele tema do rastreamento, né? Tem muitos cânceres de próstata que acabam se comportando de uma forma indolente. Ou seja, eles podem passar muitos anos sem ter um comportamento agressivo, aquela doença que espalha, que traz sintomas. Vou te dar um exemplo. Se você tiver um paciente de 85 anos, várias comorbidades, já teve AVC, já teve infarto, né? A expectativa de vida desse paciente é menor que 10 anos, né? Vale a pena eu ter o diagnóstico desse câncer? Eu submeter ele a uma biópsia? Ou se eu tiver o diagnóstico e for um câncer de próstata de baixo risco, vale a pena eu submeter ele a uma cirurgia, sendo que ele tem um risco maior de morrer pelas outras doenças? Né? Então, são questionamentos que a gente começa a fazer. E aí a gente tem uma modalidade de tratamento que se chama vigilância ativa. Ou seja, eu não vou fazer cirurgia nesse paciente. Eu vou só acompanhar. Eu vou dosando o PSA, vou avaliando se ele sobe muito ou não. Eventualmente pode ser necessário mais uma biópsia, né? Então a gente tem essa alternativa de tratamento que é uma modalidade menos invasiva, eu diria. Hoje no Brasil é muito visto que o homem ele tem uma baixa nesse autocuidado dele mesmo. O doutor percebe isso em hospitais dessa forma?
ou o senhor acha que já com o passar dos anos foi dando uma normalizada? Você tem razão. Até a gente estava conversando, né, que tem alguns, inclusive colegas médicos, né, que falam que o Novembro Azul é balela, né, que não é relevante, né? E eu discordo, eu acho que eu concordo no sentido de que a gente não deve sair pedindo exames de PSA e toque retal para todo mundo, porque aí a gente pode acabar tendo um super diagnóstico e um super tratamento, às vezes, de uma doença que vai ter um comportamento indolente. Acho que o caminho, Eric, é a gente individualizar aquele paciente que realmente precisa fazer, né, que tem fatores de risco, né? Mas, justamente por essa sua pergunta, eu acho que tem que ter campanhas como o Novembro Azul para a gente poder trazer informações relacionadas à saúde masculina, até para o homem tirar esse estigma de que se ele vai procurar um atendimento ou vai tomar alguma medida para cuidar da sua saúde, para que isso não seja um sinal de fragilidade, né? Porque tem muitos homens que acham que cuidar da sua saúde, procurar um médico, isso é sinal de fragilidade, né? Então, a gente precisa reforçar medidas como o Novembro Azul e trazer isso, principalmente para tornar desmistificar isso e colocar que, de fato, você cuidar da sua saúde não é sinal de fragilidade, sim de responsabilidade. Sim. Né? E para encerrar, doutor, qual é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para nossos ouvintes sobre o câncer de próstata? Bom, então, Eric, o principal, acho que a gente tem que tirar um pouco essa imagem de que, quando a gente entra em Novembro Azul e a gente acaba trazendo essa doença, né, é que Novembro Azul é só PSA e toque retal. Então, Novembro Azul a gente tem que substituir pelo tema conscientização da saúde masculina, tá? Outro ponto importante é que PSA elevado não é igual a câncer de próstata, como a gente comentou, então tem outras causas que podem aumentar o PSA, várias outras, né? É uma doença que tem tratamento. Quando ela é diagnosticada em fase precoce, as chances de cura são muito altas, né? E a gente precisa individualizar esses pacientes que têm indicação de fazer o PSA, de fazer outros exames, fazer o toque retal, né? Não é para generalizar, fazer para todos os pacientes, é a forma como eu vejo, né? Como a gente conversou, isso depende de sociedade para sociedade, da experiência de cada médico, mas eu, na minha prática, acabo individualizando e a gente precisa reforçar os sintomas sobre essa doença, né? Para que a gente consiga ter, quando essa doença estiver se manifestando, um diagnóstico mais precoce e aí conseguir ter aquele resultado que a gente quer, né? Que é diagnosticar precocemente para aumentar a chance de cura. Então, a mensagem principal é que os homens entendam que fazer exames, procurar atendimento médico não é sinal de fragilidade, sim, isso é uma responsabilidade, né? Você entender que você tem pessoas da sua família que dependem de você no seu trabalho, então você entender que é preciso, né, tá bem para você cuidar da sua saúde e você conseguir, né, tá introduzido na sociedade e fazendo as suas funções. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Saúde Sem Mistério. Esperamos que tenha sido esclarecedor e de alta importância para todos os ouvintes. Lembre-se que a prevenção e o diagnóstico precoce são os melhores aliados. Dr. Adriel, agradecemos imensamente pela sua participação e por compartilhar tanto conhecimento. Fique à vontade para divulgar suas redes sociais, por favor. Eu que agradeço, Eric, o convite. Parabenizo vocês também pela iniciativa, né, pelo projeto. Então, é muito importante, né, iniciativas como essa. A rede social atualmente que eu mais utilizo, então, né, para divulgar algumas informações é o Instagram. Então, o Instagram é adriel.oncologista. Certo, muito obrigado, doutor. E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Então, compartilhe esse vídeo, deixe o like, ative o sininho no nosso YouTube. Temos também a nossa rede social, que é o Instagram, é o @podcast Saúde Sem Mistério. E até a próxima.